Olá, irmãos e irmãs. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo. Eu demorei um pouco para fazer porque eu tive que estudar bem o assunto e estudar os números. Então hoje eu vou falar sobre o roubo do Banco Master, que é só mais um dos bancos que fazem a mesma coisa, lucram em cima de juros, em cima de juros, em cima de uma dívida pública que nunca foi auditada, que em conluio com os desgovernantes continuam a manter o roubo e o genocídio do povo diariamente. E para falar mais sobre isso, o que eu gostaria de trazer é os números, para você entender quem são os ladrões de verdade e quem os PMs que fardados deveriam estar na rua prendendo, lá na Praça dos Três Poderes, entende? Então, primeiramente, eu vou falar sobre os números dos roubos de Workário através do Master, que é apenas um dos bancos, e muito pequenos, que fazem exatamente a mesma coisa. A estrutura permanece sempre a mesma, roubando exatamente da mesma maneira. Bom, esses são os números atualizados até hoje, que eu tive acesso. O roubo total, só do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, foi entre 42 bilhões e 50 bilhões. Só do Fundo FGC, entende? O bloqueio dos bens, o primeiro, foi de 27,71 bilhões. O bloqueio da fase 2 da operação foi de 5,7 bi, o bloqueio da fase 3, 22 bi, e a exigência da delação é que ele devolva de 50 bi a 60 bi, além do enquadro de toda a estrutura que ele faz parte. Né? Só na conta do pai foi 2,2 bi que ele guardou, e por causa disso o pai foi preso e está tendo surtos psicóticos na cadeia todos os dias. E é só o começo. A movimentação de 10 anos da estrutura da família Workário, além isso que eu estou falando, são números que a polícia conseguiu chegar através da estrutura brasileira. Os números com relação ao que saiu do Brasil nos paraísos fiscais, ninguém sabe ainda, entende? E a estrutura é uma rede. Então, todos os políticos que receberam dinheiro, todos os bancos que se dividiram e fizeram exatamente para que o Fundo FGC fosse essa fonte inesgotável de lucro para eles, todos roubaram da mesma maneira, todos têm que ser presos exatamente da mesma maneira. E eu vou lhe mostrar que é muito pior do que você pensa. O suborno do filme de Bolsonaro foi de 61 milhões só para Flávio Bolsonaro. O suborno total do filme foi 124 milhões. Para fazer o agente secreto foram 23 milhões, entende? Lavagem de dinheiro pura, sabe? A antecipação do banco ao FGC foram 32,5 bilhões. E o total do roubo de Workário, até agora calculado, com as coisas que a gente sabe que estão registradas no Brasil, seria de 209 bilhões 405 milhões. Entende? E isso é só dessa estrutura. É só um banco pequeno que fez esse estrago. E a gente conseguiu saber o estrago. Entende? Mas o roubo maior é o que eu vou falar agora. O roubo é a própria estrutura do Estado brasileiro. Enquanto o total do roubo somente de um banco pequeno como o Banco Master foi 209 bi, na dívida pública brasileira de 2026, o total de valor que foi dado à saúde foi apenas 4,27% do orçamento, e o que dá 215 bilhões e 81 milhões, um pouco a mais do roubo de Workário. Para a educação, foi 160 bi e 72 milhões.
para manter toda a estrutura de universidade no Brasil todo, para manter toda a estrutura de escola, para manter os professores, tudo isso é muito menor do que o roubo de Vorcaro. Para o trabalho, foram 2,29% da estrutura da dívida pública, o que dá 115 bi. Para a defesa nacional, que o Exército tanto se vangloria para não fazer nada, além de se oprimir o seu próprio povo, foram 87,9 bi, 1,77%. Para o Judiciário, enquanto a Alexandre de Moraes estava fazendo, a família Moraes estava fazendo acordos de 130 milhões com o próprio Vorcário e a estrutura que ele... Porque Vorcário não é só Vorcário. Vorcário é Benjamin. Vorcário é toda a estrutura bancária da burguesia colonial brasileira, entende? Ele é só o boi de piranha, entende? Só para o Judiciário foi 0,98% do orçamento brasileiro, o que é 49 bilhões,53 milhões. Para a agricultura, para o agro, é apenas 0,81%. 80%. É menos do que 1% do que eles se vangloriam. E o roubo é de 40,43 bi. A gestão ambiental, para manter as nossas florestas, manter a nossa fauna, é apenas 0,39%, o que dá 20 bi. Ciência e tecnologia, a grande piada, 0,36%, o que dá 18 bi. Segurança pública, todo policial, todo fardado deveria ter vergonha de usar essa farda. Porque enquanto esse povo está roubando desse jeito, eles não fazem porra nenhuma, entende? Enquanto isso está se jogando contra o povo. Porque é isso que essa burguesia que rouba dessa maneira quer. Que eles fechem os olhos para esse roubo e mantenham contra o povo. Porque se o povo souber isso aqui que eu estou dizendo, acaba essa estrutura, entende? Mas para a segurança pública, é apenas 0,28%. 14 bi. Só para... eu vou explicar mais tarde. Para transporte é 0,25, 12,8 bi. Para habitação é 0,0084%, que é 424 milhões. Para energia é 0,023%, o país onde mais tem energia barata no mundo. É isso que Lula faz. É indiferente, entende? Para energia é 1,1 bi. Para saneamento básico da população é 0,0047%, 237 milhões. E é por isso que a gente vê as nossas crianças se lavando em rio sujo, sabe? E para a cultura é 0,046%, 2,3 bi. A cultura mais rica do mundo. Sabe por que eles mantêm a gente como colônia? Por causa de um número só. Que é os juros e a amortização de uma dívida que nunca foi auditada. Que mesmo constando na DCT, na Constituição, na falácia constitucional brasileira, eles se negam a fazer. Porque ao fazer, acaba-se o roubo de 42,24% do orçamento, o que é 2,13 trilhões de reais. Imagine a gente pegar esses 42% e colocar na saúde, na educação, na segurança pública, no saneamento básico, na agricultura, na própria cultura, nos transportes, na ciência e tecnologia. Você entende por que o Brasil não é uma China, não é uns Estados Unidos? Por causa dessa gente suja que rouba o nosso povo e genocida nosso povo diariamente. E agora você vai fazer o quê?
Vocaro é muito pior do que qualquer um que está lá dentro da favela segurando um fuzil. Toda a estrutura, Ciro, ou Ciro Nogueira, ou então o próprio Lula, todos eles são culpados pelo roubo que é isso aqui tudo. E agora que você sabe, o que você vai fazer? Bom, por hoje fico por aqui e até mais.